Bom dia, Pedro. Oi, professora. Ah, Oi, Vitória. oi, prof. Eu cheguei primeiro, olha. É o Pedro tá craque para entrar primeiro, hein, Pedro? Só porque a internet tá ruim, senão eu teria entrado primeiro. Oi. Pedro fica briga. disputando aí que ele entra primeiro. Eita, Pedro. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Acordaram já? É claro. Animados, hoje quarta-feira. Dia de preguiça. Acho que tá. O pessoal tá entrando agora. Vai corrigir a tarefa de casa agora, professora? Vou. Aham. Já fiz faz tempo. Sexta-feira minha. Beleza. Só que ela ficou para vocês me enviarem. É da página 138, não é? Sim, eu mandei foto, não mandei? Mandou, Vitória? Ana Vitória? Acho que mandei, eu vi no WhatsApp aqui. Que eu não mandei. Confere aí. Porque essa atividade eu vou corrigir para quem enviou para a prof, que eu vou dar o ponto, tá bom? Então, essa atividade da página 138, vocês têm que me enviar, tá? Confere aí se você me enviou. Professora, é assim. É até que a minha mãe ela não tá deixando normalmente eu pegar o celular dela, não sei por quê. Daí eu vou dar um jeito de pegar para enviar para a senhora, ok? Tá, fala para ela, mãe, é só enviar a atividade, tá? Da página 138. Tá. Aí no final da aula eu vou conferir de novo no WhatsApp, tá? Quem que enviou e vou colocar o nome nos grupos, tá bom? Dos alunos que enviaram, valendo 1 ponto a atividade, tá? Então, quem não sabia, tá, Felipe? Então, vocês me enviam até hoje à tarde, tá? Vocês têm até às 5 para poder enviar para a prof. Ok? Combinado? E nós vamos... A página 139 não era para fazer, nós vamos no próximo capítulo. Oi? Acabei de mandar para a senhora. Beleza. Terminando a aula, o prof já corrige, tá? Vamos no capítulo 6. Cultura e ciência renascentista. Ok? Todos com a apostila aberta? Vocês estão observando o que nessa página de abertura aí? Que tipo de desenhos vocês conseguem observar? Essa é uma obra de Michelangelo, tá? O que ele tentou representar aí? O que ele representa nessas imagens? O corpo humano, né, Gustavo? A expressão do corpo, tá? O que vocês conseguem observar mais aí nas imagens? Anjos, santos, né? É isso que vocês conseguem ver? Sim? Sim, prof. Mas não. O Breno também mandou para tu agora? Você sabia que essa é uma obra
uma das mais famosas do mundo, foi pintado o teto de uma igreja. Leia a legenda e responde onde fica essa igreja. A legenda está lá na segunda página, bem em cima, num quadradinho, ó. Lê lá para a prof. Posso ler, prof? Posso? Pode. Teto de Capela Sistino com afrescos representando cenas da Bíblia, obra de Michelangelo, realizada em 1508 e 1510 por encomenda do Papa Júlio II, Roma e Itália. Isso. Então, uma obra que foi pintada de Michelangelo, né? Representa o teto da Capela Sistina, que fica em Roma, na Itália. Todos acharam aí a legenda? Sim. Analisando a imagem, qual é a figura retratada mais vezes? O que se repete mais das pinturas? A pintura mais repetida, o que mais acontece O repetidamente? que mais repete de imagem aí? Aquela de segurando a mão assim, né? Isso, a forma humana, né? O corpo humano, a valorização do corpo humano, não é o que está mais representando nas imagens? É. Tá. Lá diz assim no textinho de abertura, ó. As grandes transformações históricas ocorridas a partir do século XIII na Europa, com a intensificação do comércio e a ascensão de uma poderosa classe mercantil, também refletiram na cultura e na visão de mundo das pessoas. Aos poucos, a ideia de que tudo deveria ser explicado com base na fé e na crença em Deus foi substituída pela valorização da razão, da observação, da experimentação para conhecer os fenômenos da natureza. Antes, tudo era explicado através de questões religiosas, né? Questões econômicas, questões sociais, culturais, tudo era voltado para a religião. A partir desse século XIII, essa tendência ela foi se modificando dentro da Europa. A valorização do homem, o homem começou a interpretar os fenômenos naturais, tá? A fé, a religião, não ficava mais explicando tudo, porque o homem estava se tornando mais racional, um ser mais pensante, mais ativo dentro da sociedade. E não estava mais deixando que a fé, que a religião, a doutrina religiosa, manipulasse os seus pensamentos, a sua forma de pensar, tá bom? Essa mudança de foco também ocorreu nas artes e na cultura, porque antes as artes era permitido só o quê? Era permitido só questões voltadas para a religião, imagens de Deus, de santos, tá? De igrejas, de monumentos, não era permitido a valorização do homem. Como nessa imagem de abertura, a gente já viu que a tendência ela veio se modificando, que o homem estava mais o quê? No centro de tudo. A prof está lendo, vocês estão com conversa aleatória no chat, depois vocês não vão entender o conteúdo. Né, meninas? Pietra, Amanda aí, Pedro. E no quadro dessa grande mudança de perspectiva que os europeus realizaram também a aventura de inauguração dos tempos modernos, com as grandes navegações. Neste capítulo você vai entender todo este processo. Ponto de partida. Vamos lá na página 142. Vocês vão precisar do caderno, tá? Para a gente poder responder as questões no caderno. Não vamos precisar copiar as perguntas, vamos só colocar as respostas. Vamos lá? Quando tiverem o caderno ok aí, nós vamos iniciar. Avisam a prof quando vocês estiverem com o caderno também pronto.
Gustavo tá com o caderno, Vitória, Maria Luísa, Luiz, Paulo tá com o caderno já, Felipe, Eu já tô com o caderno. Trouxe. tá. Olha lá. Esse quadro talvez seja o mais famoso do mundo. Você conhecia? Ele foi pintado no século XVI por Leonardo da Vinci, um artista que também se destacou por descobertas científicas e invenções tão geniais que até hoje nos surpreendem. 1. O que você sabe sobre o quadro Mona Lisa? Esse quadro, então, né, que é considerado um dos quadros mais famosos do mundo hoje, pintado por Leonardo da Vinci. O que vocês sabem a respeito desse quadro? Que ele foi pintado por esse cara. Isso, ele foi um ícone, né, do Renascimento, por quê? Porque pintou a valorização, né, a valorização da espécie humana, a questão do humanismo. Então, colocam lá, foi pintado por Leonardo da Vinci. Pesquisar depois, tá, Amanda? Representou o humanismo. Ok? Ok. A mulher representada nesse quadro parece uma pessoa real? Sim, pois ela era uma pessoa real, que ela E- foi pintada pelo. e- Muito bem. Aham. Ele expressou bem a questão do humanismo, né? Agora, para a gente observar a outra imagem abaixo. Mano, achei muito engraçada essa. É uma releitura, né? Uma releitura da Mona Lisa. Ó, de quando é essa outra Mona Lisa? Quando que foi pintada esse outro quadro abaixo? Qual foi a data? 2016. 2016. Isso, coloca do ladinho da letra A, então, 2016. Quais as semelhanças e diferenças entre a imagem e a obra de Leonardo da Vinci? Hã? O que vocês observam de semelhanças e diferenças uma imagem para outra? Semelhanças do rosto. O rosto, né? Trata-se da mesma A pessoa, essa é a a semelhança. roupa. E a roupa, diferente. Isso. A vestimenta, né? Na sua opinião, qual teria sido a intenção do artista ao fazer uma releitura dessa pintura do século XVI? Qual foi a intenção desse artista pintar uma releitura desse quadro tão famoso? Ah, não sei, professor. Por que vocês acham que ele usou? Ele se inspirou no quadro Mona Lisa para fazer uma outra releitura? Porque é bonita. Ele quis passar uma outra autenticidade da mulher, né? É. Quem mais? Maria Luísa, o que você acha que ele quis repassar? Mostrar que a mulher pode fazer tudo. Uma nova expressão na mulher, que antigamente a mulher era mais conhecida como uma dona de casa. Ele quis meio que expressar como mudou a época de antigamente para agora. Muito bem, isso aí.
uma nova visão, né? Um novo olhar sobre a mulher. A mulher em diferentes ângulos, né? Situações. Isso aí. Vocês já viram uma outra representação desse quadro, Mona Lisa? De uma outra forma? Sim, na livro de arte. É a mesma forma ou é uma outra releitura? Que vocês já observaram? Outra leitura. Tá. O que você acha dos artistas contemporâneos usarem obras consagradas para compor os seus trabalhos? O que vocês acham desses artistas da atualidade ficarem, né, se inspirando em obras consagradas, né, de séculos atrás? O que vocês acham sobre isso? Vamos, gente, que não quiser responder aí no áudio, mandam no chat. O que vocês acham sobre a ideia desses artistas de se inspirarem em obras? Porque já é famosa essa arte. Parece também a arte dele famosa, eu acho. Muito bem, ele já se inspirou em algo que deu muito certo, né? Que ficou muito consagrado, muito conhecido. Então ele tenta fazer uma nova releitura, né? Mas não deixando de pegar, né, aspectos antigos da imagem. É. Eles querem se expressar, cada um tem a sua visão daquele quadro. Aí eles tentam colocar a visão que eles Mostrar têm a no quadro ideia, deles. né? Isso. Muito bem. Vamos então na página 143. Ana Vitória, desliga um pouquinho seu microfone que tá dando eco aí. Aí, isso que a prof estava ouvindo, deixa eu ir conversar. O mundo é o maior que o feudo. Página 143. Entre as grandes transformações que ocorreram na Europa desde o fim do século XIII, destacam-se as mudanças no modo de encarar a realidade e os acontecimentos. Os europeus, que no auge do feudalismo viviam em um mundo restrito às atividades do campo, tinham pouco contato com as pessoas de regiões distantes. E por isso seus conhecimentos limitavam-se ao seu trabalho e ao que aprendiam com os padres. Tudo mudou após o movimento das cruzadas, expedições militares, lembram lá? Organizadas pela Igreja Católica. Pedro, eu vou remover você ficar falando, conversando aí no chat. Enquanto a prof está lendo. Então, tudo mudou após o movimento das cruzadas. Vocês lembram lá? Os homens que usavam aquelas cruzes, que tinham o objetivo, né, de reconquistar os fiéis da Igreja Católica, que estavam, né, sendo adeptos a outras religiões, a questão dos muçulmanos. Lembram lá que nós estudamos. As relações comerciais, políticas e militares com o Oriente foram ampliadas, incentivando o renascimento comercial e urbano. À medida que os navios mercantes percorriam o Mediterrâneo e caravanas adentravam o continente asiático, fazendo comércio com árabes, turcos, chineses, indianos e outros povos, chegavam à Europa notícias e descrições de países diferentes, com costumes e línguas diversos, e cujas crenças eram muito distintas do cristianismo. As pessoas ouviam falar de riquezas fabulosas, de produtos exóticos e de conhecimentos avançados a respeito de muitos fenômenos. Então, a partir das grandes navegações, né, o comércio intenso com outras partes, né,
com outros continentes, possibilitava chegar a notícia da Europa de uma visão de um outro mundo, né, que eles encontravam nesses países a qual eles iam buscar alguns tipos de artigo. E eles tinham a vontade também de fazer com que a Europa se modificasse daquelas estruturas mais antigas, né, da questão da religião, do predomínio, da força. Então, eles queriam um mundo onde as pessoas pudessem participar mais, expor aquilo que elas estavam pensando, defender a religião a qual elas acreditavam, sem um governo muito centralizador. Então, pouco a pouco, a perspectiva que o mundo não era apenas aquele pequeno território ao redor de um feudo que eles conheciam, né, ou de uma pequena cidade que começou a dominar a Europa, eles começaram a ter a ideia de um mundo muito amplo, né, de uma expansão de culturas, de línguas, tá? Então, eles tinham vontade também de conhecer e de se modificar. Características gerais do Renascimento. Então, essas possibilidades de modificações ficou conhecida como um renascimento, onde tudo renasceu, né? Onde tudo começou a ser modificado. Faça a leitura para mim, Maria Luísa, do primeiro capítulo, da página 143, Características gerais do Renascimento. Já vou, prof. Só tinha ido beber água e já tô voltando. Tá bom. Achou aí? Na página 133? 143. Características gerais do Renascimento, lá embaixo. Tá. As obras escritas pelos antigos gregos e romanos foram conservadas em alguns mosteiros e pelos árabes. No período, essas obras foram traduzidas e voltaram a ser lidas pelos estudiosos. Assim, a Europa descobriu o conhecimento grego e romano. Pode continuar. A arte dos antigos, muito voltada para a estética do corpo humano, principalmente nas esculturas, foi fonte de inspiração para os artistas renascentistas que procuravam retratar as pessoas como elas realmente eram, além de priorizar cenas cotidianas, paisagens ou ambientes domésticos. Olha só, então o objetivo desses artistas renascentistas era ressaltar, né, e retratar nas suas imagens, nas suas obras, as pessoas como realmente elas eram. Foi isso que Leonardo da Vinci também fez no quadro de Mona Lisa, tá? Além de valorizar as pessoas como realmente elas eram em suas obras, eles queriam também colocar cenas do cotidiano, ambientes, né? Sejam eles domésticos, sejam eles da natureza, tá bom? Então, eles queriam expressar a realidade de como o mundo era realmente em suas obras. Antes, algo não era permitido. 144. Nessa época também, então, como as artes estavam sendo inovadas, né, um novo período dentro desses artistas estava se inovando, outras inovações chegavam à Europa também. E aqui nós vamos falar sobre a imprensa e o papel. Vitória, lê para a prof aí, na página 144, nesse quadrado azul. Vitória, cadê a Vitória? Vai, Gustavo, então você? Eita, gente, parece que todo mundo saiu da aula. Prof. Peraí, deixa eu ver se eles vão responder. Gustavo, tá me ouvindo?
Nem o Gustavo, nem a Vitória tá ouvindo. Pedro, tá ouvindo? Vão ficar com falta, tá, gente? Os alunos que não estão respondendo. Acho que Pedro, eles estão faz a jogando, leitura. professor. Eu não tô respondendo, mas eu tô ouvindo tudo, tá? Tô prestando atenção na aula. Sim, aham. Eu acho que o Gustavo tá jogando, porque ele não respondeu nada. Ele não, Eles nem o fazem Gustavo isso nem a pra- Vitória não estão. Tá jogando Só Among está o Us. nome. Prof, um dia eu vi no Instagram de uma colega. Vai, então. Deixa. Vai, Luiz, faz a leitura, então. Da onde? Da página 144. A imprensa e o papel. A difusão dos textos, a difusão dos textos dos antigos gregos e romanos aumentou principalmente após o aperfeiçoamento da empresa por Gutenberg por volta de 4.450. Os antigos chineses já usavam um sistema de prensas para produzir cópias de textos ou desenhos. Isso era feito utilizando-se blocos de madeira, nos quais tinham que escrever ou desenhar páginas inteiras. Johannes Gutenberg criou o moderno sistema de impressão ao inventar tipos móveis de metal, por meio dos quais se compunham palavras e linhas em uma atriz e comprimiam as cópias desejadas da página. Esse método facilitou e barateou a produção de livros, tornando-os acessíveis aos leitores e estudiosos. Então, outra característica do Renascimento foi que ele barateou, né, a impressão de livros, né, de jornais. Então, as pessoas começaram a ter mais acesso, porque antes, sem essa imprensa e esse papel, era tudo manuscrito, então se tornava tudo muito caro, né? Então, as pessoas não conseguiam ter acesso, e era uma forma de manipular também, né? Os livros, enfim. Então, com isso, com essa imprensa, né? Começou a se baratear, então outras pessoas começaram a ter acesso, tá? Vamos na página 145. Mas nem no chat ela não responde, Maria Luísa. O Gustavo apareceu aqui agora, ó. Vai lá, Gustavo, então. Página 145, faz a leitura para a prof. Desenvolvimento do racionalismo e do espírito científico. Isso que vai proporcionar também as mudanças significativas desse período com o Renascimento, tá? As ideias mais racional, o pensamento racional, e abre caminhos para o quê? Para o conhecimento científico, a ciência, tá? A valorização de conhecimento dos antigos romanos e gregos era uma alternativa ao domínio cultural da Igreja Católica. Os pensadores procuravam modos de analisar o mundo que estivessem fora dos padrões impostos pelo teocentrismo. Entre esses modos, destacam-se a observação dos fenômenos naturais e a experimentação para se chegar à compreensão desses fenômenos, por meio de razões, e não mais pela fé, ou pelo misticismo. Assim, fortaleceram-se o racionalismo e o espírito científico, que foram a extrema importância para descobertas e invenções em todos os campos do saber humano. Isso. Do ladinho aí da apostila, coloca então, bem aí do ladinho do título, acham aí um espaço para vocês colocarem.
surge neste período, ó. O prof está colocando no chat. Período. Um novo contexto de se analisar o mundo. Tudo mais racional e por métodos. Aí. Por quê? Porque antes tinha a questão do teocentrismo. O que era o teocentrismo? A crença de que Deus era o centro de tudo. Não que Deus deixou com o Renascimento de ser o centro de tudo, tá? Não. Só que antes, tudo que existia dentro da sociedade era voltado para questões religiosas. E com o Renascimento houve essa separação. A religião cuidava somente da fé das pessoas, né? E a sociedade podia ser racional, pensar, criar, evoluir cientificamente, tá bom? Não tinha mais aquela pressão de que a igreja era detentora de todo o saber, que só a igreja sabia como as pessoas tinham que ser manuseadas, tá? Isso que o Renascimento proporcionou. Começou nas artes, né? Uma nova visão de artes, a valorizar o corpo humano, ter outras expressões, a valorizar as pessoas como realmente elas eram, cenas do cotidiano. E para as questões sociais, veio a questão do racionalismo. Agora o homem estava no centro do mundo, mas não estava no centro do mundo como ser, para ele ser melhor do que Deus, para ele estar acima de Deus, não. Ele estava no centro do mundo agora para tentar criar métodos mais racionais, tá? Para desvendar os fenômenos naturais, conhecer mais a sociedade e fazer com que a sociedade conseguisse evoluir, tá bom? É só nesse aspecto, tá? Colocaram aí do ladinho? Fizeram a anotação? Tá. Sim, Felipe, faz a leitura para a prof ali em cima, humanismo, antropocentrismo e não mais o teocentrismo. Assim tornou-se uma cultura em que o centro de todas as preocupações era o ser humano, e não mais Deus. A Bíblia não foi constatada, nem deixou de ser lida. Apenas ocorria uma mudança de foco. O ser humano era visto como o centro de criação divina, e, portanto, mais importante. Vocês entenderem, então, essa parte? Não é que Deus deixou de existir, não é que as pessoas deixaram de ler a Bíblia, não é que as pessoas deixaram de seguir uma religião, tá bom? Só que agora elas não eram mais influenciadas pela igreja, tá? Agora chegou a questão do antropocentrismo, do homem, o ser racional, pensante, ativo. Oi. Aquele negócio que a senhora mandou no chat para copiar, era para copiar na página 145 ou na 146? 145, tá? Vocês entenderam, então, esse processo de modificação do período? Ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Pedro, ok? Ana Vitória, ok? ok, prof. Pedra saiu da sala? Sofia tá aí, Sofia? Pietra tá aí? Tá, Pietra? Tá. Tudo ok? É porque a prof não tá vendo sua imagem aqui, tá aparecendo só de alguns alunos. Tá. Então, para essas novas ideias começarem a ser difundidas, né, começarem a se espalhar por toda a sociedade, esses homens, né, eles precisavam de apoio, de financiamento. E quem que iria financiar? A própria burguesia.
e eram chamados de mecenato as pessoas que financiavam essas obras, tá? Livros, pinturas, enfim. Diz lá na página 146. Pietra, quer ler para prof? 146. Isso, apoio e financiamento pela burguesia, mecenato. O renascimento urbano e comercial formou uma nova classe social. A burguesia, palavra que vem de burgo, nome dado às cidades. Os burgueses enriqueciam com atividades mercantes e bancárias, investindo cada vez mais no contato com o Oriente. Com esse dinheiro, começaram a ostentar uma vida mais luxuosa e confortável. Em diversas cidades, principalmente nas da Península Itálica, em Genova, Veneza e Florença, foram construídos palácios ornados com tapeçarias e sedas, além de objetos exóticos trazidos da China, da Índia e do Japão. À medida que enriquecia, a burguesia também demonstrava interesse pela arte. A apreciação de esculturas, pinturas e obras arquitetônicas tornou-se um símbolo de posição social e muitas famílias ricas contratavam artistas para que pintassem retratos ou produzissem obras que seriam expostas em suas residências, em prédios públicos das cidades ou nas igrejas. Houve nessa época uma grande produção de retratos, pois as famílias ricas queriam eternizar a imagem de seus membros. Olha só que interessante, né? As famílias agora queriam ser pintadas por esses artistas. E essas obras, né, além de ficarem em casas, eram expostas pela cidade, às vezes na igreja, e era uma forma, né, dessa produção, desses retratos, de eternizar a imagem, né, das suas famílias, de seus membros. Portanto, ainda era feito somente por famílias muito ricas, porque o custeio dessas obras ainda eram um pouco caras. E essas pessoas poderosas que financiavam o trabalho, né, desses artistas eram chamados de mecenas, ou seja, mecenato, tá bom? Lá embaixo das duas imagens está escrito, ó. Eu quero que vocês grifem lá. Na página 147, lá no início, diz assim: os artistas se tornaram profissionais. Os artistas, por sua vez, puderam se profissionalizar, deixando de ser apenas artesãos para se especializar em trabalhos valorizados e vendidos como mercadorias. Então, os objetos que eles produziam, né, as suas obras, acabavam agora sendo vendidos. Então, eles começaram a ganhar muito dinheiro. Isso. Nas cidades mais... Que parágrafo? Para vocês grifarem na 146, abaixo das duas imagens. Essas pessoas poderosas que financiavam o trabalho desses artistas eram denominadas mecenas. Acharam? Achei. Obrigada, prof. Tá. Agora, na 147, nós estamos no segundo parágrafo. Ó. Nas cidades mais prósperas, pintores, escultores, arquitetos tinham ateliês e trabalhavam com inúmeros assistentes e aprendizes. Graças ao financiamento da burguesia e do alto clero, desenvolveram estudos, descobriram novas técnicas e novos materiais e dispunham de tintas e suportes para realizar os seus trabalhos. O século, então, 14 e 15 foram marcados por uma profusão de criatividade por toda a Europa, mas é principalmente na Itália, nas cidades independentes, que os grandes nomes se consolidaram nas artes plásticas, na arquitetura, na literatura e na filosofia. Aí nós temos ainda na página 147 umas questões. A número 1 está pedindo para a gente definir o que foi o Renascimento. Como que nós podemos definir o que foi o Renascimento? A liberdade. Oi? A liberdade. Isso. Uma forma mais racional, né?
o espírito científico, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Coloquem lá na número 1. Ó, eu vou ajudar vocês aqui, ó. Movimento. Olha lá, ó, movimento cultural, artístico e científico que ocorreu nos séculos 14 ok? Quando vocês tiverem terminado, avisam a prof para a gente ir para a próxima questão. Agora, a número 2, vocês vão colocar R para assinalar as características gerais do Renascimento e F para o sistema feudal. Vocês vão ler humanismo. O humanismo representava mais o Renascimento ou o sistema feudal? O que vocês acham? R. Isso, R, Renascimento. Aí vai lá e coloca o R, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, para a gente fazer a correção. A Maria Luísa já mandou aqui, ó. Muito bem, Maria Luísa, ok. Certinho, não errou nenhuma. Faça uma correção aí, tá no chat, tá, gente? Terminaram aí? Quando vocês terminarem, manda um ok aqui para a gente prosseguir, tá bom? Essa 3 nós não vamos fazer, tá? Nem essa 3 e nem essa 4, que é para fazer em grupos, se nós estivéssemos em sala. Terminei, prof. Isso. Ok, Vitória, ok, Felipe, ok. Ah, Vitória apareceu, Vitória? Amanda, ok. Aí na página 148 vai falar só sobre o papel desses mecenas, tá? Desses burgueses que acabavam financiando essas obras desses artistas. Aí nós vamos agora na 149 para a prof explicar o que vocês vão fazer para a gente poder encerrar, tá?
Não esquecem de mandar aquela atividade, tá? Da aula anterior para a prof, depois as fotos. Aqui na página 149, vai falar sobre o renascimento na ciência e as descobertas, tá? Vai falar sobre a questão da medicina, de outros artistas que difundiram, tá? Suas obras. Aí vocês vão grifar todos os avanços que esse movimento, né, do Renascimento proporcionou, essas descobertas. Vão grifar as possibilidades dos grandes avanços das navegações, que vai falar na página 150, tá? O que essas grandes navegações acabavam possibilitando, né? As novas técnicas, as novas construções de barcos, tá? Enfim, é isso que vai falar na 149 e na 150. E terminando na 151, vem as atividades 1, 2 e 3 para vocês fazerem, tá bom? Terminando também, podem me enviar que eu faça a correção. 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Tá. Para a próxima aula. Só que na próxima aula, a prof já vai entrar no nosso próximo conteúdo, tá bom? Vai ficar para casa, 151 e 152, isso. Deixa eu só fazer a chamada, tá? Não saia, não. — 17 hoje, né? Sim, prof. 17 de 2020. Ó, eu vou chamando o nome do aluno e manda um oi para a prof no chat e aí já pode ir saindo da sala, tá? Vou seguir a ordem que tá aqui. Ana Vitória. Mandei. Deu um oi, depois mandei o oi. Ai, foi. Sofia. Tchau, prof. Um beijo. Tchau, gata. Beijo. Sofia, tá por aí? Tô. Pode sair. Qualquer dúvida, manda para a prof no PV, tá? E a prof ajuda vocês. Luiz. Oi. Pode sair. Amanda. Falou. Felipe. Gustavo. Oi. Qualquer Tchau. dúvida, me procura, tá? Tchau. Tá. Maria Luísa. Paulo. Pedro. Oi, tô aqui. Pietra. Cadê a Pietra? E Vitória. Tchau, gente.